E o assunto de hoje é Agricultura 4.0. O que é, de onde vem esse conceito, qual o objetivo, o que já está disponível dessa tecnologia no campo, o que vem pela frente e como o trabalho dos profissionais do campo vai ser influenciado. Todas essas perguntas respondidas logo depois da vinheta. Fala, agronautas! Você que veio aqui atrás desse tema, o que vem na sua cabeça quando a gente fala em agricultura 4.0 ou agricultura digital? Tratores robôs? Aplicadores em formato de disco voador? Talvez nem tanto. Só sei que o futuro tão previsto pelas ficções científicas já está acontecendo também no mundo agro. A verdade é que em toda a história da humanidade, desde que o homem se diferenciou do animal, é marcada por avanços tecnológicos que sempre têm algo em comum: permitir à humanidade fazer as coisas de forma mais eficiente, com mais segurança ou utilizando menos recursos, seja de energia ou de matéria. Ou na era moderna, com menos custo de dinheiro, que se a gente for pensar bem, é uma espécie de energia em forma de matéria. Antigamente, quando ainda não existia internet, o povo ou a civilização que descobrisse uma tecnologia nova tinha alguma vantagem em relação a outras civilizações ou, no mínimo, uma nova moeda de troca para as suas necessidades. E quando uma descoberta era feita, demorava-se anos, décadas e até séculos para chegar em maiores distâncias. Desde a descoberta do fogo, a primeira tecnologia, até os dias atuais, muitos saltos a humanidade deu em busca desses objetivos. Só que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, qualquer avanço tecnológico que acontecer será em nível mundial e ao mesmo tempo, com diferenças quase mínimas se a gente for comparar dentro do espaço e do tempo. Geralmente essas grandes mudanças são chamadas grandes porque justamente impactam não só um setor, mas todos os setores de uma sociedade, ou, se for maior ainda, toda a humanidade. Nossa última grande mudança antes dessa era digital aconteceu com a primeira revolução industrial, que além de modificar os meios e formas de produção, modificou profundamente também o nosso comportamento. Basta dar uma olhada no formato da escola e de trabalho que temos até hoje, baseado muito no sistema de produção industrial. Mas onde eu quero chegar com essa introdução? Eu quero chegar que a agricultura 4.0 ou digital nada mais é do que a consequência da transformação geral da sociedade e que tem como ponto de partida o conceito de indústria 4.0. E na verdade, eu falei tudo isso só para me certificar de que você sabe exatamente o que é 4.0, hein? Já parou para pensar? Por que é 4.0? Por que não é 3? Por que não é 2? Pois é, a história nos diz que já passamos por 4 grandes revoluções industriais. A primeira revolução industrial foi quando começamos a mecanização da produção usando água e energia a vapor. A segunda revolução industrial desenvolveu a produção em massa com a descoberta da energia elétrica. E depois tivemos a revolução digital, que se caracteriza pelo uso de aparelhos e dispositivos eletrônicos e tecnologia da informação. E por fim, estamos agora na quarta revolução, que diz respeito à automação das máquinas, ou seja, os processos estão mais automatizados, realizados por máquinas que podem tomar decisões sozinhas e que são conectadas a sistemas de trocas de dados e armazenamento em nuvem. Tudo isso impulsionado por um conceito chamado Internet of Things, ou Internet das coisas. Em outro vídeo a gente vai falar mais sobre esses termos, tá? Mas, continuando, quando a gente fala em máquina que toma decisão sozinha, parece uma coisa muito longe, Isso acontece porque já vem logo a imagem na nossa cabeça de robôs pensantes, em formas humanas, mas na verdade é mais simples do que isso. Por exemplo, se a gente pensar que um trator, há pouco tempo atrás, dependia do trabalho de um operador para guiar o volante e que hoje pode até fazer manobra de cabeceira sozinho,
apenas sendo guiado pelo GPS, pelo caminho que foi configurado no monitor, daí já é um bom exemplo do que isso quer dizer. Ou seja, ao quebrar um padrão de linha reta para fazer uma curva, já significa que a máquina tomou uma decisão sozinha, que antes dependia do ser humano, mas é claro, tudo isso é programado. Agora, quando ela vai passar de ser apenas programada para se autoprogramar e tomar decisões sem nenhum tipo de interferência humana, né? Aí, meu amigo, né? Não sei te dizer, né? Aí só Deus na causa. Minha missão é proteger você. Mas na verdade a indústria 4.0 ela já é uma realidade, então provavelmente já estamos em outra era. Porque os cientistas dizem que quando temos a percepção de uma era, é porque ela já passou. Estamos iniciando outra que ainda não está bem definida para ser classificada. O autor Walter Longo, em seu livro Marketing na Era Pós-Digital, por exemplo, cita exatamente isso, que estamos já na era pós-digital, ou seja, o digital já passou. Porém, aqui no Brasil, ainda temos muito que avançar, tanto na indústria quanto no campo, principalmente questão de infraestrutura para dar suporte a essa modernização. Mas afinal, o que está acontecendo hoje no campo, na prática, em larga escala no Brasil, sem essas frescuradas toda, que já pode ser classificado como agricultura 4.0? Esse movimento da agricultura 4.0 aqui no Brasil começou com a introdução do sistema de GPS nas máquinas agrícolas. Primeiro como uma barra de luz, onde era apenas uma luz que guiava o operador, mas a direção ainda era manual. Depois evoluiu para o piloto automático que conhecemos hoje. Quando eu comecei a trabalhar, há 10 anos, o piloto automático aqui na região estava começando a se espalhar em média escala. Então, ainda tinha operadores que nunca tinham trabalhado com isso. Naquela época, era mais ou menos assim quando a gente falava para eles utilizarem um piloto. Vixe, lá vem aquela moça instalar esse negócio de novo. Ô, negócio que atrapalha. Hoje já é difícil imaginar uma fazenda de médio a grande porte que não tem esse tipo de equipamento, não é verdade? Você quer que eu faça 300 hectares no braço? Você tá louco? Chama o Zé. O Zé tá acostumado aí, eu não trabalho sem piloto, não. Na época, a agricultura 4.0 ainda era chamada de agricultura de precisão, que se tratava quase que exclusivamente ao piloto automático e aplicações de calcário em taxa variável, que pouco tempo depois evoluiu para aplicação de fósforo, potássio, gesso, tudo pensando em correção e por aí afora. Hoje em dia, a aplicação em taxa variável já está bem aceita, praticada no geral, seja por meio de mapas feitos com grids de amostragem ou zonas de manejo. Agora, no momento, estamos em época de plena expansão das imagens aéreas, seja de satélites de alta resolução ou de drones que trazem a possibilidade da investigação da área nos mínimos detalhes. Também a previsão do tempo localmente com instalação de sensores georreferenciados, monitoramento de operações de máquinas à distância em tempo real, onde dá para ver vazão, combustível, horas trabalhadas, horas paradas e também o uso de softwares de gerenciamento agrícola. Também nós temos as tecnologias que já estão disponíveis há anos, mas ainda não estão sendo utilizadas em larga escala no Brasil, que eu poderia resumir aqui, por exemplo, plantio com sementes em taxa variável, aplicação localizada de defensivos por meio de mapas com localização específica de infestação, seja de pragas, seja de plantas daninhas, mapas de distribuição de semeadura ou identificação de falhas, seja por imagem aérea ou geração de dados da própria máquina. Também aplicação de nitrogênio em taxa variável, utilizando sensores. E para não me estender muito aqui, por agora eu resumiria que é porque essas operações precisam de mais dados de pesquisa, suporte, para adaptar essas práticas na realidade do Brasil. Mas acredito que em curto prazo elas já estarão mais difundidas porque já tem algumas fazendas de ponta fazendo isso. E qual o objetivo afinal da agricultura 4.0? Bom, assim como os objetivos dos grandes avanços tecnológicos, como eu citei na introdução, todas essas atividades, pensando no agro especificamente, têm por objetivo o aumento das produtividades das culturas, ou seja, aumento de eficiência, a redução ou otimização de insumos como combustível,
sementes, fertilizantes, que entra para o objetivo de economia de recursos, com o grande objetivo final sempre de obter mais usando menos. E o que vem pela frente na agricultura 4.0? A gente já sabe que existem tratores não tripulados, né, assim como os carros, porém eu acredito que ainda vai levar um tempinho para isso ser realidade no campo, principalmente aqui no Brasil. Mas a ideia é que todas as operações de uma fazenda possam ser controladas de uma central única, né, computadorizada dentro da fazenda ou até remotamente. Também já existem robôs agrícolas que alguns países, como a Suíça, já têm utilizado em pequena escala, porque lá as áreas são pequenas mesmo, né? Robôs que podem reconhecer espécies de plantas daninhas e pulverizar localmente, como esse aqui, ó. Esses robôs são movidos a energia solar e podem economizar até 99% dos defensivos. Outra perspectiva é a introdução de drones de monitoramento que podem prever com grande precisão deficiências nutricionais e até focos de doenças. Sem falar nos laboratórios de análise portáteis, né? Já existem equipamentos que possibilitam ter uma análise de solo na hora, em segundos, bastando levar para o campo e quem sabe em breve conseguiremos identificar níveis de nutrientes apenas por imagem de satélite. E com tudo isso, dá um medinho em você, né, de pensar como vai ser o futuro da nossa profissão? É normal a gente ficar inseguro pelo que não conhece. Mas ó, primeiro que temos ainda muito trabalho pela frente em relação à validação de dados, principalmente localmente, porque não adianta nada a gente importar dados de outras regiões totalmente diferentes das nossas, tanto de outros países quanto aqui dentro mesmo do Brasil, que é uma região enorme, o que demanda muito trabalho especializado, principalmente a campo. Por exemplo, se você tira uma imagem aérea e ali aparece alguma mancha, né, ou alteração, quem vai falar se aquilo é nutricional, planta daninha, praga, doença, falha de plantio? O profissional a campo. E não só isso, mas identificar que tipo de praga, que tipo de planta daninha, que tipo de patógeno, e isso realmente requer um conhecimento especializado. Outra coisa, entender desses equipamentos, saber instalar, configurar, consertar, também é uma demanda principalmente para os engenheiros agrícolas, mas para os agrônomos e técnicos também, por que não? Cada vez mais as fazendas vão precisar desse tipo de profissional para trabalhar internamente e não só como prestador de serviço. Por isso, bem mais do que formação no currículo, o que vai contar mesmo é saber fazer. Outra coisa muito importante será saber tomar decisões com todas essas informações e como gerenciar as atividades para que tudo isso funcione de forma harmônica, com o menor custo possível e ter o discernimento, né, do que realmente funciona e do que não funciona. Afinal, nem tudo presta só porque é classificado como tecnologia de última geração. O futuro será muito menos mecânico e menos rotineiro para todos os profissionais e vai demandar mais criatividade do que força. Eu não sei você, mas eu acho isso ótimo. Tem um vídeo na internet de uma grande empresa que eu acho que conseguiu captar muito bem a visão do futuro no agro. Dá uma olhada. Good morning, Terry. Main menu. Weather. Welcome to John Deere Farm Site. Field order. Please prioritize.
prescription transferred. Alert. Weather. Alert. Weather. Changing seed population. Bacana, né, gente? Você já tinha assistido esse vídeo? E para finalizar, eu vou te falar um segredinho aqui. Chega mais, chega mais. Estão faltando profissionais no mercado que estejam antenados em tecnologia. E mais ainda, que saibam mexer com isso. Pois é, a nova geração já vem com chip de fábrica. Então, se eu fosse você, eu olharia com mais carinho para essa parte. E aí, pessoal, o que vocês acharam? É claro que esse vídeo não contempla todas as inovações que já existem e estão por existir. Por isso, deixa aí nos comentários qual a sua visão para a agricultura 4.0 e quais são os equipamentos que já estão disponíveis e eu não citei aqui. E você já sabe, esse canal é novo, então se inscreva, compartilha, dá um like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas e fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima e tchau, tchau! Nunca nem vi.